Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e tenho mais uma vez ao meu lado o nosso querido amigo profissional de TI, Lucas Xavier, que está sempre aqui nos acompanhando para abrilhantar o programa com seu conteúdo, com seu conhecimento. Lucas, seja muito bem-vindo a mais um Up to Date, meu amigo. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos vendo e que você que está nos ouvindo também. É sempre um prazer enorme, uma satisfação inenarrável estar aqui com vocês, contando e falando, atualizando e demonstrando ali um pouco das nossas opiniões aqui relacionadas ao mundo dos negócios, marketing e dia a dia de estratégias. Então, hoje tem muitas novidades, hoje a gente vai trazer muitas atualizações também, então esperem. E já pedindo aqui, Bruno, já pedindo um adiantamento para compartilhar esse conteúdo Claro. interessantíssimo, esse conteúdo que entrega muito valor aqui, que é feito com muito carinho para você, ouvinte desse podcast. É isso, aqui você já sabe, a gente tenta trazer a ponta da inovação, sempre no sentido de oxigenar, gerar novas ideias, novos insights que você possa aplicar no seu trabalho, na sua carreira, na sua empresa, no seu projeto empreendedor, enfim, ou que pelo menos esteja bem atualizado, né, Lucas, para tomar aquele café e ter muito assunto para tratar aí com os colegas, com a chefia e por aí vai. Meu querido Lucas, último up to date do ano. Se você está ouvindo esse programa ou assistindo esse programa na data de publicação, estamos no dia 23 de dezembro, praticamente já Natal, Lucas, e vamos encerrar aí a temporada 2024. Voltaremos em algum momento de janeiro, ainda não está muito bem definido quando voltaremos, mas voltaremos em 2025, mas esse é o up to date season finale, Lucas, e vamos trazer as principais notícias aí, as principais novidades da semana. Tem algumas coisas bem interessantes. Ô, Lucas, hoje a gente vai falar de YouTube, hoje a gente vai falar de Google, mais uma vez vamos falar de mercado automotivo, porque tem novidade vindo aí, Honda e Nissan. Vamos falar de e-commerce, o e-commerce de baixo custo, porque está se desenhando, Lucas, uma guerra aí para 2025. Então, tem bastante coisa interessante para a gente comentar no programa de hoje. Eu quero começar, ô Lucas, por uma questão que nós já trouxemos quando falamos há alguns meses atrás sobre a possibilidade de uma legislação que proibiria os smartphones em sala de aula aqui no Brasil. A gente sabe que esse é um movimento que já acontece em alguns países e a gente tem visto, já vinha acompanhando, na verdade, essa movimentação e esse debate aqui interno. E agora, olha, foi aprovado na última quarta-feira, dia 18, o projeto de lei 104/2015, que restringe o uso de dispositivos eletrônicos portáteis, especialmente celulares, em salas de aula de escolas públicas e privadas de educação infantil e ensino médio em todo o país. O texto, já aprovado na Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção presidencial e deverá entrar em vigor no ano letivo de 2025. Quer dizer, o Senado aprovou agora, no dia 18, já tinha passado pela Câmara e agora vai para a sanção presidencial. O texto aqui, a reportagem é da Fast Company Brasil. Como de costume, meus amigos, todos os links ficam na descrição do programa para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Vamos lá, proposta relatada pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, visa resgatar a concentração dos alunos e melhorar o ambiente educacional. Abre aspas aí para o senador. Entre o início do período de aula até o final, o uso do celular está proibido, salvo por necessidade, como questões de saúde. A regra é que o aluno mantenha o celular desligado ou no modo silencioso, guardado na mochila ou em espaço designado pela escola.
E aqui eles falam também, países como França, Espanha e Itália já adotaram legislações similares. Na verdade, os Estados Unidos têm algumas iniciativas nesse sentido, que nós já comentamos por aqui. E óbvio que o projeto em si gera bastante polêmica. Agora, Lucas, acho que o principal desafio é a operacionalização disso no dia a dia, né? Porque nós já falamos sobre questões similares aqui, e principalmente sobre essa coisa de nova legislação que propõe alguma coisa, porém, na prática, as escolas não têm como atender aquilo ali, ou não conseguem resistir, acabam sucumbindo à pressão. E acho que é o grande desafio, porque a escola poder proibir, como muitas escolas na teoria já proíbem, isso já acontece, não precisaria de uma legislação, né? Não precisaria da força da lei. A verdade é que as escolas acabam sucumbindo à pressão social, a uma pressão, eu não diria dos alunos, porque não é o aluno que paga mensalidade, mas uma pressão em especial dos responsáveis, e as escolas se tornaram, de certa maneira, como é que eu vou dizer, flexíveis demais, de algum tempo para cá, de alguns anos para cá. E aí são pressionadas, porque obviamente hoje tem muito mais uma visão clientelista, são pressionadas pela clientela para afrouxar ali em determinadas medidas, em determinadas ações, e aí não tem a coragem suficiente para chegar lá e falar, não, não vai usar e pronto. Né? E é uma questão social, é uma questão, de certa maneira, de saúde pública, como a gente já tratou aqui, porque além do prejuízo, além do prejuízo das crianças não ficarem focadas, tem as questões ligadas à saúde mental, que sabe-se aí que o uso excessivo de telas acaba propiciando, né, ou reforçando, enfim, potencializando alguns males ligados à saúde mental. Então, de certa maneira, a lei passando, sendo sancionada, fortalece ali a posição da escola, né? Se a escola já tinha intenção de proibir, agora ela tem, não, olha, eu preciso fazer porque agora é força da lei, né? Mas por outro lado, a gente sabe que foi aonde que a gente noticiou, Lucas, nas escolas públicas ou do Rio ou de São Paulo, que já estava proibido também, né? A gente falou sobre isso em Acho que algum. foi de São Paulo, isso. No entanto, será que está funcionando? Será que a escola de fato está proibindo, está conseguindo controlar isso? Porque às vezes coisas mais básicas a escola não consegue controlar, né, que seria o papel dela, então controlar a dinâmica em sala de aula, controlar se os alunos estão fazendo dever de casa ou não, se eles não estão colando na prova, né, Lucas? É difícil controlar, e quando você vai alguma coisa que está além dos afazeres tradicionais da escola, quer dizer, controlar o que o aluno carrega na mochila, é, ou se ele liga ou não liga o celular, quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas está aí, vamos acompanhar o Lucas para ver o que acontece. De todo modo, eu acho que as crianças terem menos distrações em sala de aula ajuda certamente no processo educacional. Agora, já que estamos falando de sala de aula, o Lucas, saiu uma notícia aqui, cadê? Olha, do Gizmodo, e essa eu queria que você comentasse. Ó, a Escola do Arizona terá parte do currículo ministrado por inteligência artificial. Sem professores, o Conselho Escolar do Estado aprovou na última semana um pedido da Unbound Academy para abrir uma escola com um currículo acadêmico de 2 horas por dia definido pela inteligência artificial. E aí, essa nova escola não teria professores convivendo com os alunos ali diariamente. Na verdade, você tem um papel ali, uma figura de autoridade, que é uma espécie de guia ali. Eles estão chamando aqui na reportagem de guia, mas eu estou entendendo que seria uma espécie de mentor ali, e de orientador para trabalhos e atividades mais práticas. E a parte de conteúdo mesmo seria toda via tela, né? Via mecânicas digitais. A Unbound já opera uma escola particular que usa esse modelo chamado de aprendizagem em 2 horas no Texas e está se candidatando
para abrir escolas semelhantes em outros espaços, lá nos Estados Unidos. Aqui a matéria está falando do Arkansas e de Utah. O modelo de aprendizagem no modelo, de aprendizagem de 2 horas, os alunos passam apenas 2 horas por dia usando programas de aprendizagem personalizados de empresas como EXL e a Khan Academy. E aí tem uma fala aqui da própria empresa, né? À medida que os alunos estudam aulas sobre disciplinas como matemática, leitura e ciências, o sistema de IA analisa suas respostas e o tempo gasto em tarefas e até mesmo dicas até mesmo dicas emocionais para otimizar a dificuldade e a apresentação de conteúdo. Isso é um texto lá de apresentação desse aplicativo que é usado nesse modelo educacional. Vamos aqui, continuando no texto, gastar menos tempo no currículo tradicional libera o resto dos dias dos alunos para oficinas de habilidades para a vida que abrangem alfabetização financeira, falar em público, definição de metas, empreendedorismo, pensamento crítico e solução criativa de problemas de acordo com a instituição. Os professores são substituídos por, entre aspas, guias, por isso eu falei de guias ainda há pouco, que conduzem essas oficinas. O Manual do Aluno da Alpha School, uma escola do Texas que já opera com o novo sistema, afirma que seus alunos aprendem o dobro dos alunos da escola padrão, gastando apenas 2 horas por dia com estudos acadêmicos. Lucas Xavier, olha só, eu sou o maior adepto da adoção de tecnologia e acho que todas as possibilidades tecnológicas podem e devem ser usadas para engrandecer o processo educacional. Agora eu vou te dizer uma coisa. Pelo pouco que eu entendo de escola, e eu entendo alguma coisa, já que trabalho dentro de uma também, né, além de outras atribuições, mas trabalho dentro de uma escola, eu duvido, Lucas, que um aluno 2 horas na frente de uma tela, ele consiga aprender mais do que uma criança numa sala de aula tradicional. Ele pode até não aprender nada ou aprender tanto quanto uma criança em sala de aula. Mas essa história de que, não, vamos aumentar a produtividade aqui com 2 horas só por dia, isso é assim, sabe aquelas... Ô Lucas, lembra quando a gente fazia prova de física ou de química no ensino médio? E aí o cara botava assim no enunciado, o professor botava assim no enunciado. Em condições normais de temperatura e pressão, analise tal cenário, né? Quando ele falava assim, em condições normais de temperatura e pressão, era uma condição muito específica que ele só consegue, na verdade, em laboratório. Aquilo ali nunca era o cenário real, né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, você não tinha atrito, você não tinha não sei o quê, você não tinha pressão disso, você ignorava ali uma série de fatores para você focar só na conta. E é o mesmo que eu vou dizer sobre esse sistema aí de 2 horas. Eu acredito sim. Em condições normais de temperatura e pressão, uma criança seria capaz de aprender o dobro em 2 horas, só consumindo conteúdo. Agora, eu te pergunto, Lucas, essas condições normais de temperatura e pressão vão acontecer? Uma criança fica sentada 2 horas estudando na frente de um computador? Assim, se ela não estiver dopada e amarrada, será que ela fica na frente de um computador 2 horas? Então, eu sou o maior adepto, Lucas, do uso de tecnologia e acho que é super importante, que realmente você potencializa e destrava ali uma série de coisas. Mas esse modelo aí de 2 horas só e o cara vai aprender o dobro do que aprende numa sala de aula tradicional. Ô, Lucas, vou te falar, hein? Isso eu tenho muitos pés atrás em relação a essa afirmação aí, e tenho um pouco de medo também, sabe, de quando você tenta dar essa lógica de produtividade máxima para uma sala de aula, né? Que é o que a gente já faz, né? Você pensar no modelo educacional nosso, você vai primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é uma linha de produção ali, é uma, né, segue uma, de certa maneira, um conceito meio fordista ali, né, Lucas? Agora, eu sei, Lucas, 2 horas, e o cara consegue aprender o dobro do que ele aprenderia numa sala de aula tradicional? Em condições normais de temperatura e pressão, talvez, né? Mas eu quero saber que criança mágica é essa que fica 2 horas, né? Sem assistência. Lembra, não tem professor, Lucas.
sem assistência, e ela fica ali só consumindo conteúdo, e porra, e o negócio vai ser tão maravilhoso que ela vai aprender o dobro. Lucas, o que, que você acha, meu amigo? Aqui no Brasil estamos proibindo celulares. Agora, de repente, a pessoa, se aí daqui a um ano, ele tá falando, agora vem a moda aí da nova mecânica, nova metodologia educacional. Aprenda em 2 horas na frente de um tablet. O que, que você acha, meu amigo? Eu acho que não vai dar certo, não. Uma das coisas mais importantes assim da escola é a questão da socialização, né? Então, a conversa, as interações e as individualidades. Às vezes Perfeito. a criança ali tá com alguns problemas em casa. E assim, não vai conseguir se concentrar. Às vezes os pais estão brigando, às vezes ele está ansioso para ganhar um presente, às vezes, enfim, existe temperatura e pressão normalmente é, é um jeito realmente de dizer que alguma coisa é muito específica, meio fantasioso às vezes. Então, eu diria assim que nem faz parte ali dos objetivos ali, diretamente ali, como um todo, da escola, porque a grande questão é essa interação das pessoas conversando, ainda mais quando a gente fala de educação infantil. Então, eu não lembro ali se pega também o ensino fundamental, Eu acho que o pega. ensino Pega médio, o sim, ensino ô médio, Lucas, pega o pega ensino do médio, né? ensino, isso, pega do ensino fundamental ao médio ali. Ah, então assim, tem a questão do ensino fundamental, que a criança está se desenvolvendo, é, começa a ganhar, o corpo já começa a mudar, primeiro que já começa nesse sentido, o corpo já começa a mudar, então assim, é hormônio para lá, hormônio para cá, são as diferenças das famílias, diferenças de pensamento e tudo mais, então assim, em 2 horas você conseguir performar mais do que você performaria, é, em 2 horas normais, com interação com gente, com interação com o professor, com uma autoridade ali na frente, eu acho até meio muita autonomia para a criança. Eu não sou muito a Sim, favor de dar muita autonomia para criança, para adolescente, porque, bom, já falei aqui algumas vezes, mas cabeça de adolescente, na maioria das vezes ali é uma ameba. Então exato. tá lá É e isso, cá, tá lá e cá, é é isso. extremos ali. Então, quando você dá essa autonomia demais para a criança, ou você vai desenvolver no trabalho como um todo ali, realmente vai desenvolver uma criança mais autônoma, ou você vai desenvolver uma criança que vai querer fazer tudo que ela quiser, quando ali na vida mais adulta ali, na sua juventude, então isso pode ir de frente ali na questão de dar limites ali para as crianças e tudo mais. Então, eu acho que essa questão do limite precisa ser muito reforçado nessa idade, que é meio difícil quando a gente está interagindo ali com o tablet, está fazendo as coisas na hora que a gente quer, está respondendo da forma que a gente quer, porque o tablet ali eu imagino que é com uma inteligência artificial generativa, então vai estar mais entendendo o padrão da criança, com aquelas individualidades e tudo mais. Muitas vezes ali para dar um relatório para os pais. Assim, eu acho que isso pode ser importante para dar um relatório para os pais, às vezes até para direcionar algum psicopedagogo, algum psicólogo, ou mesmo para Sim, identificar algum tipo de doença, alguma coisa nesse sentido, mas assim, como, como uma função muito complementar, não é exato. necessariamente com uma função ali, e assim, complementar assim, um pouco distante, como não é o objetivo principal, mas assim, principalmente ali para dar uma visão macro ali do que está acontecendo, de como o aluno tem correspondido ali e Sim, tudo mais. E tirando que é a questão dos dados, né? Para onde esses dados vão? Então eles vão ficar guardados aonde? Os pais autorizaram? Porque ali a gente pode estar realmente desenhando um perfil de um possível cliente da Amazon daqui a uns 10 anos, um cara que vai ter sim, propensão ali a comprar bastante, e quem sabe essa inteligência artificial não vai estar sendo já conduzida
para dirigir esse aluno para um comportamento mais consumista. Então, assim, da onde essa inteligência artificial, como é que ela é treinada, primeiramente, para onde esses dados vão, os pais autorizam esses dados, porque por exemplo, se a segurança da informação geralmente é para ser altamente forte, porque ali, imagina isso sendo escalável, imagina isso escalando ali com uma Sim. maior possibilidade ali de captação de alunos. E é o que eles estão Isso é querendo fazer, né? Estão expandindo, abrindo novas escolas. exatamente. E aí isso é muito perigoso, porque não tem necessariamente uma política clara, pelo menos aqui na passagem que a gente leu aqui, não tem uma política clara de segurança de informação, do que pode fazer, do que não pode, para onde vão necessariamente esses dados e quem vai ter acesso a esses dados. E é uma das coisas mais importantes e mais complexas que tem hoje. Se é complexo para o governo, se é complexo às vezes para fazer uma sanção, para fazer alguma coisa nesse sentido, imagina para tratar com crianças no contexto que é teoricamente controlado, mas ao mesmo tempo não vai ser controlado porque foge ali um pouco do objetivo. Então, assim, é muito complicado essa questão de pegar a responsabilidade da escola ali com os professores, que tem todo um significado ali da escolarização e da educação, e passar para um dispositivo ali de inteligência artificial, onde, de repente, a grande performance seja ali para a empresa que vai estar recebendo aqueles dados e que vai estar criando um comportamento ali, uma persona específica ali. Talvez o grande ganho seja mais para a persona, um pouco ali para os pais também, para entender algumas questões ali dos seus filhos, mas não necessariamente performance de conhecimento e de desenvolvimento para os filhos, porque desenvolvimento ali nessa idade é importantíssimo. Mais do que escolarização ali, a educação também mas igualmente ali a educação é tão forte quanto. Olha, ô Lucas, eu tô aqui com o site aberto da Unbound Academy e eles se colocam aqui como uma escola gratuita. Eles botam o slogan dele é Free School for Free Thinkers, né? Então seria uma escola livre para pensadores livres também. Mas eu estou entendendo esse free aqui como uma escola gratuita também, porque tem uma questão aqui ligada ao ensino público. Inclusive, eles têm investimento de várias empresas, inclusive da Microsoft. Então, talvez seja uma iniciativa também para talvez democratizar ou melhorar, informatizar redes públicas de ensino. E, de novo, eu acho a adoção de tecnologia, né? Porque você pensar numa sala de aula conectada, com vários recursos, com IA, com metaverso, tudo, e o professor ali, todo mundo aprendendo junto, é fantástico. Né? A grande questão é quando quando isso depende da autonomia da criança e do adolescente, como você bem falou, que não tem a maturidade para tocar essa empreitada educacional sozinho. Então você precisa de fato de acesso. E esses pontos que você levantou aí sobre segurança da informação são importantíssimos também, que eu nem tinha atentado para isso. Agora, tem outra coisa que eu estava lembrando aqui, que de repente essa questão de consigo dar mais conteúdo em 2 horas do que numa aula tradicional, é porque pode ser uma conta parecida com a conta que, por exemplo, o Ministério da Educação faz em relação ao EAD, ao ensino à distância aqui no Brasil. Né? Porque você pensa assim, se o professor dando aula durante 2 horas, mas aí na aula tradicional você tem interrupção, você tem pergunta dos alunos, você tem, sabe, você tem outras demandas ali que surgem, você dá boa noite, você faz a chamada, você fazia, né, pelo menos, né, isso consome um tempo. Agora, se esse professor não tiver interrupção nenhuma e ele falar durante 2 horas seguidas, né, sem parar nem para beber um gole d'água, aí, Lucas, obviamente ele vai estar passando muito mais conteúdo, né, nessas 2 horas. Então, a conta que se faz aqui quando você pensa na carga horária, por exemplo, de um conteúdo de EAD,
é mais ou menos essa, é uma certa proporção ali que os atos regulatórios ali do MEC concordam ou permitem que, olha, tanto disso aqui online equivaleria a tanto numa sala de aula tradicional, porque você não vai ter as interrupções que são do normal ali, da interação entre professor e aluno. E num conteúdo gravado ou num conteúdo em EAD, você não vai ter isso. Então pode ser por aí. Agora, realmente, todas essas preocupações que você trouxe são extremamente válidas e eu acho que ô Lucas, embora eu seja um entusiasta da tecnologia, eu acho que é bem complicado, assim, você apostar e, de novo, né, acho fantástica a ideia de você trazer mais tecnologia para a sala de aula. E se você olhar aí, vocês olharem, vocês, nossos ouvintes, os espectadores, olharem o site da Unbound Academy, vocês vão ver que a ideia em si de você ter um ensino empoderando mais, né, o aluno, eu acho também super interessante, mas tudo tem seu limite, né, Lucas? Não sei como é que isso acontece na prática. Senhor Lucas Xavier, vamos seguir, que eu quero aproveitar, o Lucas, para falar sobre YouTube. Porque saiu um relatório do próprio YouTube, né, um relatório, um balanço anual que a plataforma faz, e o YouTube está cada vez mais sendo consumido nas TVs da sala, nas Smart TVs. Então o YouTube, Lucas, deixou de ser uma coisa só da galera consumir no smartphone ou consumir no computador. YouTube cada vez mais presente nas TVs da sala, também uma reportagem da Fast Company. Essa é uma das principais, esse é um dos principais destaques do balanço anual da plataforma. Segundo a empresa, em 2024, os usuários assistiram a mais de 1 bilhão de horas em conteúdos de conteúdo em aparelhos de TV, ô Lucas. E aí a gente falou há umas semanas atrás sobre o consumo de podcasts e agora você tem essa notícia de como o YouTube está sendo muito mais consumido em Smart TVs. E aí um papo que a gente já tem aqui no canal há muito tempo, praticamente desde os primeiros episódios que a gente gravou, quando o programa ainda chamava Business Drops, lá atrás, 2019, que o YouTube é sim, não, Lucas, um grande concorrente dos serviços de streaming. Embora não seja exatamente um serviço de streaming, mas é um grande concorrente. E está sendo cada vez mais consumido em televisores. Aí tem um outro trecho aqui, ó. Ver o YouTube como parte central do entretenimento coletivo na sala de casa pode ser surpreendente, mas é apenas um reflexo de um processo de transformação nos hábitos que vem acontecendo há anos. E aí tem uma especialista aqui falando, em um momento no qual o consumo de mídia está cada vez mais disperso, o YouTube está se posicionando como um ponto de convergência, afirma Jess Maddox, professora e especialista em redes sociais da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Outro fator importante para esse crescimento são os podcasts. Olha aí, Lucas, que já acumulam 400 milhões de horas mensais assistidas em televisores. E aí, abre aspas novamente para a especialista. Se a maioria dos podcasts já é gravado com câmeras e microfones de alta qualidade, faz todo sentido transformar esse conteúdo em vídeo e publicá-lo no YouTube, Spotify ou no Audible, aponta a Jess Maddox. A crescente presença no YouTube nas salas de estar mostra o quanto ele se tornou parte essencial do cotidiano e, além disso, é o segundo maior mecanismo de busca do mundo, atrás apenas do próprio Google. Lucas Xavier, esse é um movimento que a gente já, como eu disse, né, acho que desde os primeiros programas, eu acho que, olha, se eu não me engano, foi o 6º ou 7º programa que a gente gravou aqui pro podcast. Em 2019 ainda, chamei na época o meu amigo Vitor Azevedo para falar sobre serviços de streaming, a guerra dos streamings, e de lá para cá já fiz inúmeros programas falando sobre esse tema, e lá eu coloquei, o YouTube é um concorrente direto do streaming, e ele quer, o Google já naquela época posicionava o YouTube
para ocupar o espaço dentro da TV da sala. Claramente, assim, não era um movimento tipo assim: "Ah, eu quero ser uma rede social de vídeo, quero", como o Snapchat tentou, o Instagram tentou, o TikTok faz isso muito bem, mas o formato tá focado ali no celular, né. Eu lembro quando o Instagram, por exemplo, lançou aquele, como é que era aquela rede social de vídeos maiores que ela lançou, o Instagram? Que eu até brinquei na época, é assim que eles querem ir para o mercado de vídeos, mas com vídeos na vertical, então a TV da sala vai ter que ficar na vertical também, né. Esqueci agora, daqui a pouco a gente vai lembrar da rede de vídeos que o Instagram lançou há um tempo atrás e depois descontinuou. Eh, então, o YouTube claramente tinha essa intenção, e aí eu tô falando de um programa que a gente publicou em 2019. Passados aí 5 anos, hoje o YouTube está aí cada vez mais, presente nas TVs, nas smart TVs, e ocupando ali, ocupando horários, ocupando espaço, né, que seria, então Bruno, é o você, oi. IGTV? IGTV, perfeito, Lucas, IGTV, que na época era, olha, a aposta na época era o Facebook, ainda não tinha mudado o nome para Meta ainda, então era a aposta deles para entrar no mercado de vídeos, e foi aquele frenesi, coisa e tal, só que a grande questão era a aposta nos vídeos, na vertical. E aí a gente chega num ponto que os vídeos na vertical são ótimos, né, para serem consumidos pelo celular. E nunca foi essa a intenção do Google. O Google claramente, Lucas, se a gente olhar, né, as ações que o Google vem tomando, pelo menos de 2019 para cá, com o YouTube, estava claramente focado em quê? Isso aqui é o futuro da TV. E eu quero estar aonde? Na TV, não quero estar só no celular. O celular é ótimo também, bacana, todo mundo carrega um no bolso, né, ou mais de um às vezes, né, então legal estar como uma rede social ali. Mas claramente ele já apontava: "Olha só, eu quero a telona, eu quero estar naquela TV de 80 polegadas". Aliás, ô Lucas, já faço o convite aos nossos espectadores, assista ao nosso programa na sua TV da sala. Também você vai ver que a experiência, né, vai ser muito mais legal, né. Você bota aquela sua TV, eu sei que você comprou agora na última Black Friday, aquela TV de 80 polegadas 8K. Então, por favor, é lá que você tem que assistir ao Up to Date, ô Lucas. E aí, Lucas, YouTube, ele nunca assumiu essa briga contra os serviços de streaming, mas ele sempre teve a clara intenção de ser uma plataforma de mídia e ser a TV do futuro. Ele só nunca disse isso com todas essas palavras: "Olha, sou a TV do futuro e no final das contas vou concorrer com os canais tradicionais e com o vídeo on demand". Ele nunca disse isso, mas acho que estava claro, não, nas suas ações, a maneira como ele se posicionou, até produziu conteúdo, pô, YouTube Red, lembra que tinha a série do Cobra Kai lá, começou no YouTube, pô, depois que foi para para Netflix, né? Então até produzir séries, produzir conteúdo original, eles produziram também. E aí, senhor Lucas, é ou não é um concorrente para o streaming? Não, sempre foi. Na verdade, antes de existir o termo streaming, tão popularmente conhecido aqui hoje, ele já se posicionava como conceitualmente ali também como um streaming. Então eu Só não acredito tinha que assinatura, né? Só não tinha assinatura. exatamente. E também a questão ali, principalmente do aparelho, possibilitar, disponibilizar ali o aplicativo, a aplicação YouTube dentro dele, já facilita, que é a questão das Smart TV, que elas ficaram mais baratas nos últimos anos, porque para a gente pensar assim, mais ou menos, há uns 8, 10 anos, era muito mais caro uma Sim, Smart TV. E quando a gente de alguma forma precisa é, tinha alguma demanda ali para de alguma forma a gente colocar a internet na televisão, o que que acontecia? A gente precisava aplicar de cabo, fazer uma ligação totalmente diferente, assim, nem sempre sim. a gente consegue e nem sempre a gente sabe também.
Então, existia muito isso, hoje está muito mais fácil. Hoje é só você colocar sua conta no Google, a conta do próprio YouTube ali, que é a mesma do Google, e você acessa de uma forma rápida, tranquila e às vezes consegue mesmo espelhar o que você está vendo ali no teu celular para a TV. Então, a acessibilidade dessa aplicação melhorou muito. E óbvio também os conteúdos. Então, quanto mais incentivo eu dou aos meus influenciadores, de todas as formas de visualização e tudo mais, fica mais fácil. E outras redes sociais também potencializaram o uso do YouTube e Sim, vice-versa. Porque a sim. gente tem, por exemplo, o Instagram crescendo ali com os influenciadores, entregando ali pequenos conteúdos e de alguma forma, é, muitos fazendo a conexão entre YouTube e Instagram, Instagram e YouTube, estando nas duas plataformas. Então, às vezes, um cara que era muito conhecido no Instagram por algum conteúdo, ele está se estendendo a ir também para o YouTube e vice-versa. Então, existe essa comunicação ali esse meio de campo ali entre as redes sociais. É um mercado que se retroalimenta. Então, quando uma rede social e ali um streaming também se desenvolve e cresce, ele de alguma forma está ajudando aquele mercado que vai ser mais visualizado, que de repente vai ser percebido, vai ter um valor percebido por algum usuário maior e que de alguma forma também vai afetar aquele outro streaming. E aí as coisas foram só desenvolvendo e hoje a gente tem o formato que a gente aplica e que a gente vê. Legal, é uma disputa aí para a gente acompanhar para 2025, inclusive porque outras redes, como o próprio TikTok, que é o grande expoente aí hoje de vídeos no meio digital, há algum tempo atrás ele ampliou ali a capacidade para aceitar vídeos cada vez maiores, né? Coisa que de início não era a pegada, eram os vídeos curtos e tudo mais. E hoje, justamente para poder dar esse tom também de competir com uma plataforma de vídeos que está focada ali num outro formato, mas que é uma competidora, né, ele passou a permitir vídeos com maior duração. Agora, Lucas, já que estamos falando de brigas para 2025, eu acho que um ponto interessante é a gente falar sobre a disputa entre os e-commerces de baixo custo. Há cerca de um mês atrás, a Amazon lançou um novo aplicativo de vendas, o Amazon Hall. Acabou que a gente não trouxe na época essa nota aqui para o Up to Date, né? Mas o Amazon Hall é uma investida da Amazon num aplicativo de compras de baixo custo para bater de frente com quem? Temu, Shein, AliExpress e similares. Principalmente Temu e Shein, a gente falou aqui no programa, Temu foi um dos maiores, ficou entre os 5 maiores anunciantes nos Estados Unidos em 2023. A gente falou também do próprio TikTok, né? O TikTok com o TikTok Shop, o quanto cresceu ali, e a gente sabe que o e-commerce do TikTok é também muito focado em itens de baixo custo. E aí você tem agora a Amazon Hall. A gente ainda não tem números, a gente não tem muitas informações sobre como é que está sendo a performance aí do novo aplicativo de compras da Amazon. Em algum programa também, ô Lucas, a gente falou sobre a Amazon estar com uma iniciativa semelhante lá no mercado da Índia, se não me falha a memória. Mas não era esse nome, era um outro aplicativo. Eu não lembro agora de fato qual era o nome, mas eles tinham uma iniciativa lá focada no mercado de baixo custo. E a gente já falou sobre esses e-commerces aqui. Eu acho que a entrada na Amazon nesse setor, nesse segmento, é uma amostra do que a gente vai ter em 2025. Então, na verdade, são majoritariamente e-commerces asiáticos. Se eu pegar AliExpress, Shopee, Shein, Temu, né? E agora as gigantes, acho que tinha uma iniciativa também do Walmart, agora não vou lembrar dos nomes, mas depois a gente resgata isso. E agora agora não, de um mês para cá, tem a iniciativa da Amazon com o HAL. Então, Lucas, eu acho que a gente vai ter
uma briga ferrenha aí nesses e-commerces de baixo custo. Eu não sei se é algo que, que tem talvez uma projeção de ciclo de vida é, muito otimista, assim, porque é algo que são produtos que já possivelmente já trabalham ali no limite da margem viável, né, para a coisa se sustentar. Então o camarada só consegue sobreviver ali se ele tiver um alto volume. Então é um segmento onde poucos, no final das contas, conseguem se manter por muito tempo. E não sei por enquanto o HAL está só no mercado norte-americano, mas pode ser que em algum momento de 2025 esteja presente no Brasil. A gente já tem Temu aqui, já temos Shopee, Shine, AliExpress há muito tempo, mas Temu, que chegou esse ano, ainda não fez muito barulho, Lucas, mas deve fazer muito barulho em 2025. Portanto, olha, a guerra dos. Como é que o pessoal daqui estava chamando naquela época da discussão sobre taxação ou não? Era o camelódromo virtual, ô Lucas. E assim, óbvio que quando eles chamavam de camelódromo virtual, era no sentido de atacar ali, porque a briga era pela taxação ou não, né, dos produtos. Assim, a despeito da briga entre eles, eu acho o termo camelódromo virtual perfeito, porque na realidade é o que é, né? São produtos de baixíssimo custo, não sei no caso do Amazon HAL, lá operando em território norte-americano que a banda pode tocar de outra forma, mas aqui muitos produtos falsificados, muitos produtos genéricos, assim, não, eu não chamaria de um e-commerce com produtos extremamente confiáveis, não é? Mas para você comprar uma camiseta, um negócio mais simples, ou aquele acessório que no vídeo parece fantástico, que você vai acoplar lá no seu banheiro para pendurar a escova de dente, sabe? O que eu quero dizer com isso? Para comprar todo esse tipo de quinquilharia, ô Lucas, aí é fantástico, né? Mas não são e-commerce que se sustentam aí pela credibilidade dos itens que vendem. Lucas Xavier, o que você vê aí para essa guerra, ô Lucas, dos e-commerces de baixo custo para 2025, meu amigo? É, eu penso que assim, a gente já tem hoje alguns e-commerces bem fortes no mundo, focado ali no baixo custo. E isso tirando os lugares físicos. Às vezes a gente precisa de algumas coisas na hora e é óbvio que a gente sai para pegar na hora. Então, uma das coisas assim que a gente não pode esquecer é às vezes, pô, de repente tem um entrando, daqui a pouco tem outro, depois um forte na Europa, depois pode virar meio que um espaço onde tenham muitas possibilidades e a gente de alguma forma fala assim, poxa, tem muita coisa, eu acho que eu vou focar já no mais conhecido no que eu no mais garantido, por exemplo. Então, em algum momento eu acho que a gente pode chegar nisso. Mas assim, é, eu acho importante também para uma empresa grande como a Amazon se posicionar nesse sentido. Olha, a gente tem o nosso e-commerce normal, que você encontra produtos com muitos valores, a diferença com diferenças muito grandes, desde os mais baratos até os mais caros. Mas, por exemplo, tem um diferencial, que é chegar, por exemplo, daqui em 3, 4 dias na tua casa. Mercado Livre também, mesma coisa. Olha, a gente tem um diferencial que é a nossa logística aqui, talvez aqui, que é disponibilizar ali no dia seguinte ou em 2, 3 dias. Então, eu acho que a agilidade de entrega, no fim das contas, não só o preço do produto, é, é um grande diferencial. Então, por exemplo, a Temu está vindo para cá, é, já chegou aqui no Brasil, no final das contas, mas ainda não apresentou um grande diferencial, não se posicionou tanto, não gritou de uma forma tão grande como a Shopee vem gritando nos últimos Sim, anos. Então, sim. ela não foi tão assim, não atacou tanto. Por exemplo,
Mas nos dias de hoje, eu acho que a gente precisa pensar em como a gente quer se posicionar e rápido. Porque chegou no Brasil, aí vai se posicionar daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, por exemplo, sendo que já investiu muito nos Estados Unidos há algum tempo, ou simplesmente por um tempo, e continua investindo, ou simplesmente é questão de que o mercado aqui no Brasil não vai ter tanta não vai ser tão forte quanto na questão de investimentos quanto nos Estados Unidos, o que é normal, porque a economia lá dos Estados Unidos é mais forte, enfim, tem mais benefícios e todas as coisas nesse sentido. Então, eu acho que vai ser muito assim, para ter um cara ali para a gente se posicionar, porque só para lembrar, a Amazon é muito bem posicionada no mercado norte-americano. Então, tem coisas que existem lá no mercado lá nos Estados Unidos e que não tem aqui no Brasil. Que se viesse aqui para o Brasil ia dar muito errado. Drone, por exemplo, entrega de drone. Então, isso já é um baita diferencial. Então, a gente talvez esse seja um complemento muito forte desses produtos de baixo custo para a logística que a Amazon entrega lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, ou de repente em outros lugares do mundo, isso não faria sentido. Então eu acho que é muito mesmo no sentido de validação de serviço ali como um todo e de experiência ali de produtos mais baratos e se vai fazer sentido ali para os usuários finais ali da Amazon. É isso, meu caro. Vamos acompanhar aí ao longo de 2025 para ver como essa briga aí dos e-commerces de baixo custo se configura. Agora, Lucas, para a gente caminhar para o encerramento, acho que tem uma coisa, a gente vem acompanhando bastante aqui o mercado automotivo e tem algo que está no radar aí, ainda não está confirmado, mas acho que existem grandes possibilidades de se confirmar. A gente já tinha falado sobre essa parceria num programa lá para meado do ano, e agora novamente esse assunto retorna com mais força. Que é isso aqui, ó. Honda e Nissan, fusão à vista para brigar contra os elétricos chineses. A Honda e a Nissan estão conversando sobre uma potencial fusão para ajudá-las a competir com fabricantes de veículos elétricos, especialmente na China. As discussões estão nos estágios iniciais e não há garantia de que um acordo será fechado. Isso aí de acordo com uma reportagem da BBC. Em março, os dois fabricantes de automóveis japoneses concordaram em explorar uma parceria estratégica para veículos elétricos. Nós falamos sobre isso aqui num episódio do Up to Date, a joint venture entre Honda e Nissan. As empresas responderam, Lucas, para a reportagem da BBC com declarações idênticas, o que já é curioso, né? Ver como é que elas estão alinhadas, porque mandam exatamente o mesmo texto de resposta para a reportagem. Né? Vamos aqui para o texto, abre aspas. Conforme anunciado em março deste ano, a Honda e a Nissan estão explorando várias possibilidades de colaboração futura, aproveitando os pontos fortes uma da outra. Fecha aspas. Sobre a possibilidade de uma fusão, as empresas não negam. Né? Essa possibilidade foi relatada pela primeira vez numa reportagem do Nikkei, mas as empresas dizem também que não foi algo que tenha sido anunciado por nenhuma delas, portanto, elas não tratam isso como uma informação oficial. Aí peguei uma matéria aqui também da CNN norte-americana, que fala um pouquinho da situação da Nissan, que não é uma situação muito confortável já tem algum tempo. Olha aqui, ó, vamos para o texto. A Nissan tem enfrentado dificuldades desde que seu ex-CEO, o brasileiro Lucas Carlos Ghosh, se tornou um fugitivo, fugindo do Japão para o seu país natal, o Líbano. Ghosh foi preso em Tóquio em 2018 por suspeita de má conduta financeira e a Nissan o demitiu. Ghosh negou repetidamente as acusações. Sua demissão abalou a poderosa aliança automobilística entre Nissan, Renault e Mitsubishi. Outrora a maior parceria automobilística do mundo, a Renault reduziu drasticamente a sua participação acionária na Nissan, enfraquecendo a montadora japonesa. O Carlos Ghosh, um dos principais executivos aí do mercado brasileiro, estava na crista da onda, né, Lucas? E
era citado, tem alguns livros aí que citam o exemplo da Nissan sob o comando do Carlos Ghosn, tá? Só para você ter uma ideia. E o cara depois foi preso e conseguiu dar uma pernada lá na justiça japonesa, fugiu do país e voltou pro Líbano. A Nissan disse que seu lucro operacional entre março e setembro deste ano, Lucas, caiu 90% em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, a Honda, que tem aproximadamente 5 vezes o tamanho da Nissan, também enfrenta desafios. A empresa anunciou planos para vender apenas veículos com emissões zeros nos principais mercados até 2040. Mas a transição tem sido lenta, uma vez que os preços relativamente baixos do gás, a infraestrutura de carregamento insuficiente e o aumento da concorrência reduziram a procura de veículos elétricos nos Estados Unidos e na Europa. Então, Honda, o Lucas, também tem problemas, só que, obviamente, não no problemas no mesmo calibre que a Nissan. A Honda está muito melhor posicionada. E é o que eu sempre digo para você, né? A gente fala de uma fusão, mas na prática é uma maneira elegante, né, de contar a história. Alguém está comprando alguém. E nesse caso, me parece mais do que claro que seria a Honda comprando a Nissan. Então você veja, Lucas, que a gente falou disso lá, né? A reportagem fala aqui que foi em março, né? Março que eles anunciaram a joint venture, foi possivelmente quando a gente falou aqui no programa, e agora aumentam os rumores de que para 2025 pode haver uma fusão entre duas gigantes japonesas. E esse mercado aí se reconfigurando, porque os elétricos eram a grande aposta, aí por conta de toda a crise, cenário econômico, agora são os híbridos, e enquanto isso a BYD e outras chinesas estão só ganhando força e ganhando terreno, e a indústria está reagindo, cada um à sua maneira. Nos Estados Unidos é GM que investe em veículos autônomos, no cenário oriental você tem as japonesas ali se mexendo também. A gente falou outro dia da Toyota numa parceria com uma grande lá chinesa também, que agora eu esqueci o nome. Enfim, Lucas, você tem toda essa movimentação e agora temos Nissan e Honda. Meu amigo, que podemos esperar desse mercado para 2025, Lucas? Ó, a questão principalmente ali dos produtos, assim, eu acho que é uma questão que, por exemplo, a Renault fez muito bem, né? A Renault comprou eu acho que em 98, alguma coisa assim. No século passado comprou uma subsidiária que é a Dacia, e aí que ela é especialista, que ela foi mais ou menos ali, ela se posicionou no mercado e até hoje se posiciona no mercado como uma empresa que quer dar acessibilidade com baixo custo. Então, por exemplo, apareceu ali, ali no início dos anos 2000, ali 2002, 2004, por aí. Se eu não me engano, foi o Logan, o Logan, aí 2010 veio o Duster, que também é um SUV muito acessível, quando a gente pensa ali nos universos do SUV, e depois teve mais um ali, o Logan, o Renault, e tem mais um ali que é Mais famoso. recentemente o Kwid, né? O Kwid, O que hoje é o Kwid, carro Kwid popular do também. Brasil, né? É isso aí. Exatamente. Então, assim, eles se posicionaram muito bem numa aquisição de uma empresa ali, que tinha um objetivo, que tinha uma missão muito clara ali. Então, eu imagino assim que de repente vai ter que ter um reposicionamento ali dessas marcas. Então, por exemplo, alguns carros da Honda são lindos, são assim que você olha assim, pô, uma experiência diferente. Talvez seja uma experiência ali mais premium, talvez não, é mais premium do que a Nissan ali como um todo. Então, assim, de repente um reposicionamento e realinhamento ali de objetivos no fim das contas. Pô, vamos fazer essa parceria, mas como é que a gente faz aqui para um não degradar o outro, para um complementar o outro?
Então, no fim das contas, eu imagino que essa revisão ali de conceito, de planejamento, ou não, a gente vai partir para uma pesquisa aqui para a gente inovar, para a gente fazer diferente. Será que tem caixa para isso? Será que é possível ali com a infraestrutura e com a grana ali, no fim das contas, o dinheiro que a gente tem, a gente consegue aplicar? Eu acho que tem que ter muito cuidado para tomar essas decisões, ainda mais agora que todo mundo está investindo em carro elétrico. Eu acho que às vezes é preciso olhar para dentro de si e, poxa, às vezes não dá para a gente agora. Vamos se posicionar de um jeito diferente aqui para o mercado que a gente já conhece. Ô Lucas, e enquanto você falava aí, eu tava lembrando que a Honda também tem uma parceria com a Sony, né? Para a marca A Fila de carros elétricos. Lembra disso? Ah, Lembra? verdade. E a Fila foi apresentado, inclusive, no início desse ano, na CES. Foi visto, tinha até umas coisas meio esquisitas, assim. O camarada, o executivo lá, quando apresentou o carro, trouxe um controle de IPS 5, disse que o carro pode ser controlado também, sabe? Que não é um negócio assim, pé nem cabeça, né, Lucas? Mas a CES também é palco para algumas loucuras. Inclusive, daqui a pouco, janeiro aí, tem CES de novo. Mas, assim, tem essa iniciativa e acho que os carros, a promessa é que eles estejam disponíveis a partir de 2025. Então, a Honda, de fato, está tentando criar ou estabelecer minimamente parcerias de valor aí para se posicionar melhor nesse mercado. Mas como você falou, acho que é um exercício de tentar entender se é o momento, se não é, né? O cenário ainda é bastante complexo e tentar principalmente fortalecer as suas posições, né? Eu acho que a Honda tem uma posição forte aí no mercado. Acho que a Nissan está numa fase muito mais crítica, né? Numa fase muito mais conturbada, mas acho que tem tudo para se recuperar, desde que a coisa seja feita com tranquilidade e com um olhar, de fato, uma visão estratégica. Muitas vezes as empresas vão muito no famoso Maria vai com as outras, né, Lucas? É o famoso movimento de manada. Então, de repente, um frenesi, tá todo mundo naquela direção, vamos também, e às vezes tá todo mundo errado, como a gente cansa de ver aí. Ou tem um só que tá certo, que é o primeiro que foi. Os outros já não vão pegar o mesmo cenário, né? E aí essa análise precisa ser feita. Lucas Xavier, meu amigo, com isso estamos chegando ao final do último programa do ano, meu camarada. Chegamos lá. Então, eu quero agradecer a você e quero agradecer aos nossos ouvintes e nossos espectadores que nos acompanham, que estão lá de vez em quando mandando feedback para a gente, é sempre muito importante. Aproveito para já desejar Feliz Natal, daqui a pouquinho já é Natal, né? Eu já estou sentindo o cheirinho aí dos pratos de Natal, Lucas, que a gente já está quase lá. Então, deixo aqui registrado o meu Feliz Natal a todo mundo que nos acompanha, ao meu querido Lucas também, Lucas. Feliz Natal, Lucas. É isso. Obrigado, Bruno. Feliz Natal para você também. Feliz Natal para os nossos ouvintes e nossos espectadores também, que estão sempre aqui nos acompanhando. A gente entende que existe muito valor aqui nessa ação nossa aqui, então a gente espera que, de alguma forma, esse ano a gente tenha entregado bons valores ali. Então, feliz ano novo também, que Isso, ano boa. que vem dê tudo certo e que a gente feche muitos negócios também. É isso, eu agradeço demais a parceria aí do meu querido Lucas. A gente está sempre aqui nessas gravações matutinas, né, Lucas? Sempre final de semana, aqui, de manhã, te acordando cedo para gravar. Então é algo assim que dá um trabalho, mas é algo que a gente faz com muito gosto, com muito prazer, porque a gente aprende também, né, Lucas? A gente se atualiza, a gente aprende e a gente passa a informação de qualidade, a gente tenta sempre fazer o melhor. Então, isso é um negócio que a gente tem muito como visão, assim, de entregar conteúdo de qualidade, não fazer qualquer coisa, não falar besteira, tentar entregar conteúdo de fato de valor. E eu agradeço a vocês que nos acompanharam ao longo de 2024. Espero que continuem
nos acompanhando em 2025. Teremos um breve recesso, mas voltaremos em janeiro. Gente, é isso. Lucas, meu abraço, Feliz Natal para você também, Lucas. Bom final de ano e boa passagem de ano para você e para sua família. E nos vemos em 2025. Um abraço a todos. Até lá. Valeu.